E Tomé, só um minutinho, porque eu vou colocar, né? A gente viu o pedido da defesa, foi protocolado ontem, né, para prisão humanitária, e aí, dentro da própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, diante da decretação da prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro, nos termos, né, colocados, então prejudicada a possibilidade dessa prisão domiciliar humanitária e também a autorização de visitas, então ficou prejudicada agora, então é a resposta do ministro também, então não haverá, portanto, essa questão que fez a defesa para que ele pudesse cumprir. Nós temos aí então na tela agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, e dentro da primeira turma, esse assunto será analisado já na questão lá do plenário virtual da primeira turma, que condenou Jair Bolsonaro. Portanto, esse mesmo tribunal, né, essa mesma turma vai fazer esse julgamento dessa questão. Vamos ouvir o Acácio Miranda agora, falando a respeito justamente de todo esse tema aqui, essa discussão também aqui, Acácio. Vamos lá, Marcelo. É uma decisão pontual, porque tramitava no Supremo Tribunal Federal exatamente isso, um pedido para que, ao invés da imposição da pena na papudinha, ele cumprisse a sua pena de forma domiciliar. Como há, neste momento, a decretação e o cumprimento de uma prisão preventiva, o pedido anterior resta prejudicado. Não significa que ele não possa ficar em prisão domiciliar. Significa que, neste momento, a prisão domiciliar deixa de ser analisada por outras circunstâncias e em virtude da mudança da situação do ex-presidente. No que diz respeito à discussão, Marcelo, é importante a gente ressaltar que quem critica a politização do judiciário, independentemente de ser esquerda, independentemente de ser direita, também não tem argumentos para criticar a prisão do seu malvado favorito em detrimento à prisão do malvado favorito do coleguinha. Por razões muito óbvias. Tanto a prisão do Lula como a prisão do Bolsonaro estão fundamentadas em legislações vigentes, na própria Constituição, e, por ironia do destino, a legislação que serviu para que Lula fosse preso foi editada pela Dilma. E a legislação que serviu para que o Bolsonaro fosse preso foi editada por ele próprio. Então é difícil até a discussão dessa legitimidade, uma vez que os dois foram responsáveis pelas leis que levaram às próprias prisões. Agora, no que diz respeito à prisão atual do ex-presidente Bolsonaro, o Supremo usou a própria jurisprudência do caso Lula. Lá atrás foi determinada uma vigília no sindicato, agora foi determinada uma vigília na porta da casa dele, mas fato é que, em termos práticos, houve e haveria uma aglomeração que atrapalharia o cumprimento de qualquer decisão judicial. Então, sob o ponto de vista jurídico, fugindo do fanatismo, são duas decisões muito próximas, são duas decisões muito parecidas. Bom, agora eu queria ouvir a Deise Ciocari. Deise, com a negada aí a domiciliar humanitária, começa a se desenhar então o destino do ex-presidente para o cumprimento de pena na trama golpista? Eu diria que esse destino ele já foi desenhado há algum tempo, né? Desde que começou esse julgamento, a gente sempre reiterou como existiam elementos muito fortes politicamente, né? Esses elementos eram muito fortes e não eram escondidos, né? O STF sempre oscilou entre esse lado jurídico e esse lado mais político, e agora essa decisão, ela expõe essa mudança silenciosa, mas um tanto profunda no sistema institucional brasileiro, que o STF ele acaba assumindo também esse papel de guardião ativo, quase pedagógico, né? No momento em que a política tradicional, ela tem se mostrado incapaz de lidar com os extremos, né? E aí, como o Acácio falou aqui, o STF, nesse momento, ele não reage a um fato isolado. A prisão preventiva ela é a soma de pelo menos 3 elementos que não podem ser ignorados, que foram a condenação já existente por tentativa de golpe, o histórico de desobediência a medidas impostas e o risco de mobilização da base que poderia gerar um tumulto, né? Então, esse destino, Danúbio, eu diria que ele começou a ser traçado lá atrás.
Fábio Piperno aqui nos estúdios da Jovem Pan. Piperno, como é que você avalia, né? Eu acredito que vai haver um novo pedido da defesa. Neste primeiro momento pode começar lá toda essa questão do cumprimento da pena, mas de qualquer forma tudo indica, né, que ele deve ficar preso, porque a própria primeira turma que o condenou, né, então vai analisar esse caso no plenário virtual a partir da segunda-feira. Então tudo indica que ele deve permanecer preso. E como que fica essa judicialização mesmo da política? Veja só, o presidente Bolsonaro, se não fosse esse episódio de hoje, ele certamente seria preso daqui uma semana, 10 dias, né? Enfim, a prisão dele está batendo as portas, é algo iminente. E então, se é algo que vai acontecer daqui a pouco, já aconteceria daqui a pouco, e se o ministro Alexandre de Moraes entende que há motivos para que ele fosse preso hoje, né? Novos motivos para que ele fosse preso hoje, a gente está falando de uma decisão que até mesmo do ponto de vista político não é fácil, não foi fácil para o próprio ministro. Seria muito mais cômodo para ele olhar as causas apontadas aí, inclusive pela Polícia Federal, e falar, bom, vamos aguardar um pouquinho mais, porque daqui uma semana, daqui 10 dias, ele vai ter de fato que iniciar o cumprimento da pena dele, ao qual ele foi julgado e condenado. Então, veja, para que esse processo ganhasse esse novo elemento de hoje, essa decisão bem pontual, que certamente vai ser contestado pela defesa e pode até ser revisto aí na segunda ou na terça-feira, é porque o STF, na figura do ministro, identificou, sim, um conjunto robusto de motivações. Vamos falar com o Misael aqui, daqui a pouco a gente fala com o Tomé. Vamos conversar com o Misael Mainetti, que traz aí o posicionamento do PL, que é o partido do ex-presidente, também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Com você, Misael. Oi, Matos. Seguimos acompanhando esse dia importante em relação a Jair Bolsonaro. Perdemos a prisão e agora a gente tem uma nota oficial. Voltamos? Agora sim, Misael. Daqui a pouco, então, o Misael retorna conosco vou falar com você, Tomé, do ponto de vista político. A gente imagina aí, evidentemente, nós estamos a menos de um ano das eleições. Essa prisão de hoje, como disse o Piperno, ele poderia... Vamos agora sim, vamos retornar com o Misael, daqui a pouco eu falo com o Tomé, então. Por favor, Misael. Oi, Matos, vamos tentar de novo aqui, a gente segue na cobertura especial e agora a gente tem também um posicionamento em relação ao Partido Liberal, que é o partido de Jair Bolsonaro. Como eu mencionei anteriormente, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, minimizou a prisão, dizendo que Bolsonaro já estava preso, mas a gente tem uma nota oficial do PL que diz o seguinte, abre aspas, hoje, dia 22, causou espanto a medida desnecessária tomada contra Jair Bolsonaro. Todos sabem do estado de saúde debilitado em que ele se encontra, resultado da facada e das sucessivas cirurgias. A defesa do presidente adotará todas as medidas necessárias para reverter essa. Daqui a pouco a gente retorna com o Misael numa melhor posição. Queria ouvir então, Tomé, como é que fica a questão política agora? Nós estamos às vésperas aí de um ano eleitoral. O que você imagina da repercussão? Evidente, uma polarização cada vez maior, mas também momentos já de discussão para definições sobre candidaturas. Como é que você avalia? O Brasil vive um momento de extrema polarização novamente, como nós já vimos acontecer nos anos anteriores. A prisão do presidente Bolsonaro é uma prisão política, é importante a gente deixar muito claro isso. Estão tirando, o maior cabo eleitoral da direita do país, para que ele possa estar participando das suas manifestações, andando no Brasil todo e elegendo a direita. Nós percebemos que o mundo está novamente se tornando um mundo conservador. É perceptível no que nós vemos em outros países, como nós vimos agora há pouco tempo acontecer no Chile, como nós já vimos acontecer na Argentina. A direita, ela está se levantando, a direita está muito madura hoje, sabendo o caminho que nós temos que seguir. E o presidente Bolsonaro vai continuar, com certeza, independente de estar preso ou não, sendo o grande ícone da direita do país e dando suporte para que a gente eleja senadores, deputados e para que a gente possa, com isso, ter maioria para que possamos fazer os presidentes das casas. E aí sim, lembrar algo muito importante. O mundo é uma grande roda gigante. Às vezes você está por baixo
e às vezes você está por cima. E nós vamos dar a volta em tudo isso nas eleições do ano que vem, elegendo a direita. Esse fato é um fato extremamente importante para o Brasil, para que o Brasil todo, de direita, se mobilize e a gente compreenda os caminhos que nós precisamos ter no próximo ano para a nossa nação. Cássio Miranda, Cássio, como nós já falamos aqui, havia expectativa de que o Bolsonaro fosse preso, não nessas circunstâncias de hoje, mas já havia, e isso já estava sendo discutido já em Brasília, aqui em São Paulo, a expectativa por início da semana que vem, né? Da próxima semana, portanto. Mas como que você avalia toda essa circunstância agora e os reflexos políticos, seja no Congresso Nacional, né? Ali a discussão, nós temos aí o orçamento, temos lei de diretrizes orçamentárias, temos todas as questões ainda pendentes, a indicação do próprio Jorge Messias lá para o Senado. Você avalia que essa polarização vai ficar cada vez mais forte, mas também vai iniciar esse processo já de sucessão, a discussão dos nomes? Marcelo, a polarização existe, mas ela é feita cada vez mais por uma minoria ou por duas minorias barulhentas. Se nós olharmos para a escolha de Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele obviamente será candidato com a bênção de Bolsonaro, mas ele é, antes de tudo, candidato favorito do centro democrático e também do centrão pragmático. Por quê? Quando nós olhamos para a pesquisa, a grande maioria da população já não aguenta mais essa discussão progressista, conservador e a economia e os aspectos que realmente importam deixados de lado, absorvidos por simples narrativas. Então, o Congresso Nacional percebeu este movimento. E eu digo a você, a indicação de Jorge Messias será mais barulhenta no Congresso Nacional do que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque para a política do dia a dia, porque para a política clássica, é o tipo de coisa que importa mais neste momento. Se nós olharmos, e repito, para a escolha de Tarcísio de Freitas por parte do centro e do centrão, ela já era um indicativo que a classe política não queria mais ser absorvida por essas discussões sem sentido que não levam a lugar algum no dia a dia. Então, eu repito, acho que no dia a dia do Congresso, óbvio que haverão manifestações contrárias e favoráveis, mas a grande maioria voltará aos temas que importam.